Quando que você deve tratar ou suspeitar que o seu ente querido, o seu paciente, o seu familiar tem escoliose? Eu sou o Dr. Breno Frota, médico ortopedista especialista em cirurgia da coluna. A escoliose, quando você deve procurar atendimento para isso? Quando você observar a pessoa, principalmente pelas costas, e observar algum tipo de assimetria no corpo, o que é o mais comum? Assimetria de ombros, assimetria de cintura e a escápula, que é esse osso que nós temos aqui atrás, que muitas vezes o pessoal chama de pá, enfim. Essa região aqui também pode ficar um pouco diferente às alturas ou o tamanho. Se observado isso, de preferência, procurar um médico ortopedista, especialista em coluna, para verificação do problema. Normalmente, o paciente chega por essas indicações, que alguém observou, que alguém viu isso, viu aquilo, o ombro e tal, tem algum tipo de assimetria no corpo e acha aquilo esquisito. O que acontece na nossa avaliação? A gente avalia o paciente, né, como um todo, conversa, colhe a história clínica e a gente vai solicitar um exame de imagem. Normalmente é um exame de imagem simples, um raio-x simples. Então um raio-x onde pegue toda a estrutura da coluna, que é feito de frente e de lado, e de preferência com o paciente em pé, que aí a gente vai ter uma noção melhor de como está essa postura desse paciente e se de fato existe algum grau de escoliose ou não. Então, após a realização dos exames de imagem, que a gente vai ver a escoliose, nós vamos mensurar o tamanho dessa escoliose. E aí vai abrir um leque de tratamento. Quando a gente vê o raio-x, né, nós médicos, a gente vai avaliar esse raio-x juntamente com a família e direcionar para um tratamento específico, que normalmente não é o cirúrgico. Então a gente começa com um tratamento muitas vezes observacional, fazendo radiografias de tempos em tempos para a gente ver o acompanhamento da curva e do crescimento ósseo, estimulado a parte de reabilitação com fisioterapia, com alongamentos, com RPG, com o trabalho de fortalecimento muscular para poder agregar melhor estabilidade dessa coluna e fazer com que ela tenda a ficar estável e não ter uma progressão. Porém, em casos específicos, mesmo tendo o grau da curva não tão elevado, algumas curvas vão progredir para graus mais elevados e a necessidade de cirurgia, que aí faz a correção, né, e estabiliza a coluna, trazendo esse eixo central da coluna. Então, independente do tipo de tratamento a ser seguido, a busca pela redução e pela estabilização da escoliose é o que a gente preconiza. E muitas vezes a gente consegue fazer essa reversão, né, estabilizar essa coluna de uma forma que ela não progrida e até a fase final de crescimento desses pacientes, do crescimento ósseo, a curva se corrija e se estabilize e não tenha mais o problema. E a pessoa fica com a simetria melhor e ela tem vida normal depois. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e se inscreva no nosso canal.